Gráfico da função quadrática, vídeo aula 1, exercício 1. O gráfico a seguir pertence a uma função f de x do segundo grau, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções, assinale a alternativa correta. Toda função do segundo grau pode ser escrita na forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Isso aqui está incorreto. Isso aqui não é uma função do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau, porque aqui está igual a zero. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Se fosse função, o f de x apareceria aqui. Então, na verdade, toda função do segundo grau pode ser escrita nessa forma. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E não ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. O coeficiente a dessa função é positivo? Não. O gráfico está mostrando que a concavidade está voltada para baixo. Se for positivo, você está feliz. Se você está feliz, você está sorrindo e a concavidade é voltada para cima. E aqui está a concavidade voltada para baixo. Isso aqui também é falso. O valor do coeficiente c nessa função é igual a 9? Isso é verdade. O coeficiente c, também chamado de termo independente, é o valor onde o gráfico da função corta o eixo y. E ele está cortando o eixo y aqui bem no 9. Ó. Então, essa aqui é a alternativa correta. Tá? Não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir do seu gráfico. Para isso, a lei de formação sempre será necessária. O valor das raízes é o valor de x, onde o gráfico corta aqui o eixo x. A gente vai dar um zoom nisso aqui, ó, e a gente vai ver que está cortando o eixo x aqui num valor um pouquinho maior que 2. Então, uma das raízes é um número um pouquinho maior que 2. E se eu der o zoom do outro lado, a gente vai ver que o valor da outra raiz é um número um pouquinho menor que menos 2. F de 2 igual a 0 e f de menos 2 igual a 0. Se isso aqui fosse verdade, isso aqui seriam as raízes, mas a gente já viu que a raiz não é 2. Tá? Então a imagem do 2 não é 0. A raiz é um número que está um pouquinho à frente do 2. E o f de menos 2 também não é 0. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que o gráfico está cortando no número à esquerda do menos 2, ou seja, um valor um pouquinho menor que o menos 2. Então, a alternativa correta é essa aqui. O valor do coeficiente c nessa função é igual a 9. Exercício 2. Das alternativas abaixo, assinale a única que é correta a respeito da função f de x igual a menos 2, que multiplica x mais 1 entre parênteses, que multiplica 2 menos x entre parênteses. Então, essa aqui é a forma fatorada da função quadrática. A gente vai escrever aqui a forma fatorada da função quadrática para a gente poder fazer a análise. Então, a forma fatorada da função quadrática é f de x igual a vezes, entre parênteses, x menos x', fecha o parênteses, vezes x menos x duas linhas, fecha o outro parênteses. A gente fala que é a forma fatorada porque a função f de x ela tem parcelas, né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aqui ela tem fatores, porque só tem produto. F de x é igual a que multiplica o primeiro parênteses vezes o segundo parênteses. E dentro do parênteses aparece o quê? X menos x' e no segundo parênteses x menos x duas linhas. Isso quer dizer precisamente que as raízes aparecem aqui, ó, as raízes aqui, elas aparecem na forma fatorada com o sinal trocado. Então, as raízes vão aparecer aqui dentro com o sinal trocado. Essa é a forma fatorada. E a gente vai escrever aquela função lá, vamos escrevê-la aqui, e a gente vai ver que ela está um pouquinho diferente da forma fatorada, porque aqui está x mais 1, então está na posição correta da forma fatorada, é x menos a raiz, ou seja, a raiz aparece com o sinal trocado. Isso quer dizer que essa raiz aqui dá para a gente identificar, só que aqui no segundo parênteses não parece exatamente igual na forma fatorada, que é x menos x duas linhas. Aqui está 2 menos x. E
na forma fatorada, o x do primeiro parênteses e o x do segundo parênteses aparece positivo. Se ela não estiver exatamente nessa condição, eu fico desgovernado para dizer quais são as raízes. Então, se eu for olhar no primeiro parênteses aqui para analisar qual que é a primeira raiz, eu diria que é o menos 1, que eu afirmei que a raiz aparece com o sinal trocado, né? Isso é fato, mas aqui no segundo parênteses, o x está negativo. Isso não pode acontecer, senão a forma fatorada não está exatamente igual à forma fatorada. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai reescrever isso aqui, e no lugar do menos 2, eu simplesmente vou escrever uma coisa bem simples. O menos 2 é a mesma coisa que menos 1 vezes 2. Então, em vez de eu escrever menos 2, eu escrevi menos 1 vezes 2, que é a mesma coisa que menos 2. Agora eu tenho um produto, é menos 1, que multiplica 2, 2 que multiplica x mais 1, que multiplica 2 menos x. Como num produto a ordem dos fatores não altera o produto, esse menos 1 aqui, que é um fator, eu vou passar ele aqui para o meio dos parênteses. Eu vou jogar ele lá na frente e vai ficar 2x mais 1 aqui, o menos 1 entra no meio e aqui entra o último parênteses. Eu estou podendo fazer isso porque em uma multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Exatamente isso que eu estou fazendo. E eu vou fazer minha continha aqui, ó. Vou pegar o menos 1 vezes 2 e o menos 1 vezes menos x. Vou multiplicar isso aqui, ó, tá? Isso não tem problema algum. Então, eu vou repetir a primeira parte aqui. E agora eu vou multiplicar dentro desse parênteses aqui. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 vezes menos x dá mais x. E agora eu vou trocar a ordem para ficar justamente do jeitinho que está a forma fatorada. Aí quando eu troco a ordem, vai ficar o quê? 2 que multiplica x mais 1 entre parênteses, que multiplica x menos 2 entre parênteses. Ele ficou exatamente igual à forma fatorada. O primeiro número aqui é o a. Aparentemente era menos 2, mas reorganizando a gente viu que o a é 2. Tá? Aqui x menos 1 a raiz. Então aqui está x mais 1, quer dizer que a raiz é menos 1. Tá? A raiz aparece com o sinal trocado. Então uma raiz é menos 1. A outra raiz aqui aparece com o sinal trocado, se está menos 2, quer dizer que a raiz é mais 2. Então, as raízes dessa função é menos 1 e mais 2. E o a é positivo. Se o a é positivo, quer dizer que a concavidade a concavidade do gráfico da função, a concavidade dessa função é para cima. Se é positivo, você está sorrindo, a concavidade é para cima. Aí a gente vai analisar aqui as afirmações. A função é do primeiro grau e é decrescente, pois a igual a menos 2. Isso aqui é totalmente falso. Essa equação é do segundo grau, é uma forma fatorada. Quando eu multiplicar esse parênteses aqui, eu fizer o chuveirinho aqui, eu desenvolver esse parênteses aqui, vai aparecer o x ao quadrado, então ela não é do primeiro grau. Se tem x ao quadrado, a função é do segundo grau. Então isso aqui está totalmente errado. A função é do segundo grau, exato, e possui concavidade voltada para baixo, pois o a é negativo. À primeira vista você tem a impressão que o a seria negativo, mas o a não é negativo. Nós organizamos aqui, no lugar do menos 2, eu escrevi menos 1 vezes 2 e passei esse menos 1, que é um fator, lá para o meio, multipliquei e ficamos exatamente na forma fatorada e vimos que o a é 2. Então, quando você desenvolver, se você pegar essa equação aqui, desenvolver esse produto, você vai chegar numa situação que o a vai ser positivo. Então a resposta certa é essa aqui. A função é de segundo grau e possui concavidade voltada para cima, pois o a é igual a 2. A função é do primeiro grau, é uma mentira, né? A função não é do primeiro grau. A função não é do primeiro e nem do segundo grau, também é uma mentira, que a gente já viu que ela é uma função do segundo grau. A gente tem a forma fatorada aqui. Então a alternativa correta, a alternativa C. A função é do segundo grau e possui concavidade voltada para cima, pois o a é igual a 2.